da sociedade, a gente ainda tem muito medo do que a gente não conhece. Eu associo muito isso também às outras religiões, né? A todas as religiões que não têm como centro o Deus monoteísta, né? Hoje a gente percebe o domínio dos homens em todos os setores. As mulheres, elas têm ganhado sim muito espaço, mas a gente ainda percebe a questão do feminicídio, né? Do próprio preconceito em relação à mulher, dessa culpa, desse estigma de Eva que a gente acaba carregando aí, essas lutas incessantes do feminismo. Eu estou falando do feminismo raiz, daquele que realmente luta até hoje, né, pela presença das mulheres em muitas outros setores, né, principalmente em empregos e coisas que sempre disseram que era só para homem. Então a gente percebe que existe ainda esse resquício, e esse resquício ainda é muito forte. Então essas deusas, elas trabalham muito nesse resgate, nesse poder que a gente tinha antigamente, né? De se bastar realmente, de ser a sacerdotisa, de ir em busca dos nossos direitos, do empoderamento. Ali ele te trabalha muito nesse resgate do poder feminino, do domínio da sexualidade. Então, assim, as deusas negras, elas vão iluminar essas partes escuras. Por que a gente tem tanto medo nas nossas sombras? Por que a gente sai colocando tudo que a gente acha que é ruim para debaixo do tapete e fica usando essas máscaras para a sociedade? Porque a gente tem uma necessidade de agradar, porque fomos reprimidas, né? Desde aquela época, lá milênios atrás, a gente foi reprimida. A gente não podia ter acesso a nada. Era disseram que até os casamentos eram arranjados, a mulher não tinha direito ao prazer na sexualidade, era tudo aquela coisa, o homem que dominava, o homem podia ter filhos, podia ter outras mulheres, as mulheres que eram adúlteras, elas eram mortas. Então, infelizmente, a nossa sociedade hoje em dia ainda é baseada no patriarcado. Então, por isso que as deusas escuras, elas relembram pra gente o poder que a gente esqueceu, o poder que a gente tem, né, de se sentir. Eu não falo isso, gente, como uma guerra dos sexos, não, porque muita gente hoje usa o feminismo de uma forma errada, a forma de humilhar os homens, de colocar homens abaixo, e não é isso. A partir do momento que a gente descobre o nosso poder, que a gente redescobre o nosso lugar ali no mundo, a gente não fica mais submisso a nada. E esse o poder que muitas vezes os homens temem, das mulheres que são independentes, das mulheres que dizem não, das mulheres que não precisam estar submissas a homem algum, né? Muitas mulheres ainda vivem nessa posição de serem dependentes do homem no casamento, de serem dependentes do homem financeiramente, dependente emocionalmente do homem. E essas deusas, elas são maravilhosas, não tem o que temer, não tem o que demonizar. Elas fazem a gente realmente trazer esse poder à tona que foi esquecido, que foi aniquilado. Então, eu não quero deixar muito longos os vídeos, mas conheçam, procurem conhecer sobre as deusas negras, tirem essa ideia de dicotomia de bem e mal, porque nós somos uma coisa só. As ciências orientais, as religiões orientais, elas trazem muito bem isso, né? O próprio Yin e Yang, que se você perceber o símbolo, ele mostra exatamente isso, que nós somos bem e mal, nós temos essas duas polaridades dentro da gente, não pode a luz sobressair a escuridão. A gente precisa equilibrar esses dois polos para que a gente consiga ser feliz, para que a gente consiga viver em harmonia com a gente.
tudo que a gente esconde, tudo que a gente reprime, isso ganha uma força. É como se a gente alimentasse monstros. E uma hora ou outra aquele monstro ele vai sobressair muito mais forte. E aí realmente a gente vai ter problema. E as deusas, elas trabalham, as deusas escuras, as deusas negras, elas vão trabalhar exatamente nesse ponto, que é iluminar todas as partes escuras do nosso ser. Eu espero que vocês tenham